20. Gênesis 11. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos, que estenderam o seu domínio desde a Ásia, a partir do rio Eufrates, até o Oceano Índico. De Elão, o mais velho, vieram os elamenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de Assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, arfaxadenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os arameenses, aos quais os gregos chamam sírios, e de Lude, o quinto, vieram os ludenses, que hoje são chamados lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais o mais velho, estabeleceu-se na Traconites e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, cognominada Coelen. O segundo, ocupou a Armênia. Geter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. Imás, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama o Vale de Pazim. Arfaxade foi pai de Sala, e Sala, pai de Eber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Eber teve por filhos Joctã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joctã teve 13 filhos: Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adurão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avila e Jobabe, que se espalharam desde o rio Confem, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Eber. Peleg, filho de Eber, teve por filho Reu. Reu teve Serug, Serug teve Naor e Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá, Serug tinha 30 anos quando teve Naor, Reu tinha 32 anos quando teve Serug, Peleg tinha 30 anos quando teve Reu, Eber tinha 34 anos quando teve Peleg, Sala tinha 30 anos quando teve Eber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Sala e Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. 21. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Arã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome de Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara, e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Arã, deixou-a e foi com toda a família para Arã, na Mesopotâmia. E lá morreu, com a idade de 205 anos, a duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo, continuou a diminuir até Moisés, e foi então que Deus a reduziu a 120 anos, o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher, Milca, 8 filhos: Uz, Bus, Quemuel, Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Teba, Gaã, Taaz e Maaca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca. Capítulo 7. Abraão, não tendo filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. 22. Gênesis 12. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Arã e irmão de sua mulher, Sara. E, para obedecer à ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade, e não às nossas próprias forças.
O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas os recebem dessa potência superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com o auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá, construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nestes termos desse grande homem. Na 10ª era, depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicolau de Damasco estas apropriadas palavras. Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia, reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo, estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judeia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome onde se diz que ele morou. Capítulo 8. Uma grande carestia obriga Abraão a ir ao Egito. O faraó apaixona-se por Sara. Deus a preserva. Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seu sobrinho. 23. Gênesis 12:13. O país de Canaã foi então assolado por grande carestia, e Abraão, tendo sabido nesse mesmo tempo que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. E, se eles fossem mais bem instruídos do que ele, conformar-se-ia à sua crença, mas se, ao contrário, ele fosse um mais instruído, comunicaria a eles a sua fé. Como Sara, sua esposa, era muito formosa, e sabendo ele da incontinência dos egípcios, e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã e ensinou-lhe como proceder para evitar esse perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la e não somente vê-la, como também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassalou o reino, e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou os seus sacerdotes, para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão. Disse-lhe que julgará que fosse sua irmã, e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tivera outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa tornou conhecida a sua virtude e granjeou-lhe grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade uma grande divisão entre eles e Abraão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade que eles lhe admiraram mais a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. 24. Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas de seus rebanhos estavam brigados uns com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu em seguida a sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tanis, no Egito.
Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas da cidade de Sodoma, que estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Deus, e nada resta dela, nem mesmo um menor vestígio, como diremos em seguida. Capítulo 9. Os assírios derrotam Sodoma. Levam diversos prisioneiros, dentre eles Ló, que viera prestar auxílio. 25. Gênesis 14. O império da Ásia achava-se então nas mãos dos assírios, e o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis de nome Bera, Birsa, Sinabé, Semeber e Bela.